A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que tenham um dia abençoado, uma tarde abençoada, uma noite abençoada. Eu queria conversar com vocês sobre a passagem bíblica que eu estava lendo agora há pouco sobre Jesus, né? Marcos 11 até o versículo 33. Essa passagem mostra muito para nós a confiança em Jesus, né? Jesus teve confiança em Deus e zelo pela casa do Pai. Marcos 11 nos mostra que a confiança em Deus, o zelo que Jesus teve, né, tanto no templo, na casa do meu pai, não pode haver venda, que é uma casa de oração, quando ele pede para os discípulos na entrada de Jerusalém, que os discípulos pegam um jumentinho que ninguém tenha montado. Os discípulos eles não questionaram o Senhor, para que o Senhor vai querer esse jumentinho, né? Como nós podemos ver aqui em Marcos 11, quando Jesus disse: vão à aldeia que está diante de vocês, logo que ali entrarem, encontrarão preso um jumentinho sobre o qual ainda ninguém montou, soltem e tragam-no aqui. Aí posteriormente no versículo 3, de que diz: e se alguém lhe perguntar por que fazem isso, e digo-lhes que o Senhor precisa dele, logo mandará trazer a volta. Aqui tem a confiança dos discípulos do Senhor. E a confiança que o Senhor teve que ele já estava se preparando aí para entrar como rei, né? Simples, humilde, simples, jumentinho. A confiança que o Senhor teve com o Pai, que é o nosso Pai eterno, e também os discípulos. Se porventura questionarem por que vocês estão, o Senhor, né? Que deu a entender o contexto aí da palavra do Senhor, o contexto da história. Questionarem por que vocês estão pegando esse jumentinho, digam que o Senhor pediu que logo vocês entregarão. Aqui, na passagem bíblica, todo o contexto que nós lemos, que a palavra enraizou dentro de mim, que é a confiança no Senhor, né? Jesus mandou buscar esse jumentinho que nunca foi montado, que é onde você entra a simplicidade. Ele é rei. Ele desceu do céu, rei humilde, não precisou de ostentação. Quando ele entrou nas cidades, deixou-os, se vocês forem assistir, você liga a história da série de Jesus, né? Junto com os discípulos, na entrada, né, da cidade de Jerusalém. Quando eles estavam se aproximando de Jerusalém, de Betfagé, que diz a palavra de Deus, de Betânia, junto com o Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse: vai na aldeia que está diante de vocês. Logo ali, quando vocês entrarem, encontrarão preso um jumentinho sobre o qual ninguém montou, e solte, tragam-no aqui. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos com a palavra do Senhor a humildade de Jesus. Jesus ele nos chama para que nós possamos ter um coração humilde como o dele. É um rei Jesus humilde, que não precisou de ostentação, não precisou de ouro, de coroa. A casa de Deus deverá ser santa, quando nós podemos ver diante da história da palavra de Deus, quando ele entra. Aqui é tempo de oração, aqui não é tempo de vender nada, o Senhor questiona se você tem o texto da história. Aqui nos mostra a confiança verdadeira, que mostra a autoridade espiritual. O Senhor nos chama, cada um de nós somos escolhidos, desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu. Para cada um, todos nós somos missionários, somos anunciadores da palavra, cada um no seu ministério. Uns são na palavra, no louvor, na anunciação, mãe, pai de família, construção de família. E mesmo assim, nós que aceitamos Jesus como único, exclusivo, eterno Salvador, aqui no texto, na palavra do Senhor, Marcos 11 nos mostra a autoridade espiritual. Nós somos sacerdote da nossa casa, nós somos sacerdote quando nós anunciamos a palavra de Deus, não importa onde. Então aqui nós aprendemos muito, e isso nos ensina, no decorrer da história de Marcos, a confiança e a fé em Deus, a obediência, mesmo sem entender tudo. Quantas vezes, muitas situações que acontecem na nossa vida sem entender, mas nós temos fé. Se eu não entendo a situação, mas eu tenho fé, de alguma forma ou de outra, o Senhor vai me dar um entendimento. O cenário que eu estou vivendo, o cenário que aconteceu sobre esse livramento, em qualquer situação, seja na vida espiritual, financeira, familiar,
na saúde e também na vida sentimental, que são 5 pilares que eu costumo sempre orar. Eu costumo orar sempre essas 5 áreas da minha vida, que eu também questiono aqui no Fala e Fé. Então, a confiança total, meus irmãos, vem aqui na palavra viva de Deus, aqui que nos alimenta, aqui que nos direciona. Cada vez mais que eu me alimento na palavra de Deus, a palavra de Deus me ensina muito, abre os meus olhos espirituais, o entendimento espiritual na minha vida, tanto pessoal, profissional, familiar, no contexto do cenário. Então, a palavra de Deus é a palavra que nos defende. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela que nos direciona para o caminho, ela que nos direciona para os livramentos, para não pecado. Obviamente, nós caímos, sim, mas nós clamamos a misericórdia de Deus. E Deus, Ele sabe do seu coração, Ele sabe dos seus atos. Então, o que nós aprendemos? Que Jesus, ele entra como um rei humilde, um rei não cheio de riquezas. Quando ele entra para a cidade, o povo já reconhece: Hosana, Hosana ao rei. Já colocaram o planinho, ele simplesmente, o jumentinho entrando na cidade, como nós podemos ver aqui na palavra do Senhor, capítulo 11, 10 em Marcos, quando bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O povo reconheceu que você o ramo, né? Hosana rei, o Senhor é o rei. Já vem o rei na simplicidade, sem ostentação. Jesus, ele entrou na cidade com humildade, ele nos ensina a termos humildade. Nada adianta sermos prepotentes, nada adianta a gente ter riqueza, a gente ter o coração bondoso, um coração puro, semelhante do Senhor. Nada vale, seu Jaqueline, eu anunciar a palavra de Deus, eu vivo a palavra de Deus, eu vivo os mandamentos do Senhor. Não adianta eu estar aqui e não ser mediante a minha família, não ser mediante a sociedade, dos meus atos, das minhas ações, nada vale. Então Jesus, ele nos ensina na palavra que nós devemos ter confiança, obediência, simplicidade e humildade. Que nós tenhamos um coração como o das crianças. O Senhor nos ensina que nós devemos ter um coração para irmos até o céu, temos que ter um coração como criança. A criança, ela não vê maldade, ela é verdadeira, ela é pura. Então Jesus nos ensina também na passagem que nós temos que ter um coração humilde, né? Então, e também a confiança, o discípulo questionou se porventura, antes deles, é a mesma coisa na nossa oração, antes de nós orarmos, o Senhor já sabe o que a gente vai pedir, é a mesma coisa, antes dos discípulos questionarem, eles confiaram no Senhor, se porventura o Senhor já deu uma atenção, se perguntarem por que vocês estão pegando esse jumentinho, falam que o seu Senhor pediu, que logo brevemente vai ser devolvido. E eles confiaram. Então aqui mostra na palavra que os discípulos confiaram quando Jesus pediu, quando pegar o jumento. Então, quando ele disse que se perguntarem, diga que o Senhor vai devolver, ou seja, a confiança, a fé. Então, também tem a passagem também, a figura sem frutos, Marcos 11:12, que diz aqui na palavra do Senhor: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo longe uma figueira que tinha folhas, foi ver nela, acharia que tinha uma frutinha, mas chegando lá, só tinha folhas sem frutos. Aqui nos ensina que nada adianta se não tivermos frutos, né? Nada adianta eu anunciar a palavra se não tenho a vivência. Quais frutos que eu estou obtendo na liderança do jovem? Eu tenho um testemunho para passar para vocês. Um jovem que eu lidero junto com a diaconisa Cassiane, eu vejo a evolução dele por trabalhar de Deus. Ele largou as coisas que afastariam ele de repente do caminho do Senhor, ele escolheu a Jesus. E cada dia mais o Senhor está trabalhando no coraçãozinho dele, cada dia mais nos orgulha. O fruto que nós estamos obtendo, tanto dele e da juventude, é levá-los para Jesus. Então, nada adianta se nós tivermos o nosso ministério sem frutos. Vamos para a parte 2. Então, Deus, ele espera que nós sejamos um árvore frutífero. Qual fruto? Eu sou um bom esposo mediante a minha família, eu sou um pai, eu sou um bom filho mediante os meus pais, eu sou obediente. Quais frutos? São as bênçãos do Senhor, são as vitórias do Senhor. E vamos para a parte 2 para finalizarmos com a oração. A paz do Senhor.